Salve, salve nação rubro-negra, quero desejar para todos vocês dentro, do possível, guardado as proporções, uma boa semana. Antes de começar esse vídeo, vou te pedir com toda a humildade, com todo o coração do mundo, com toda a boa vontade, que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha aí com seus amigos esse vídeo sobre Flamengo. Aqui na descrição eu tô deixando nossas redes sociais, segue a gente lá, beleza? E entre no nosso grupo de WhatsApp, um grupo de WhatsApp só de rubro-negros pra gente falar sobre Flamengo, tá? Um grupo aberto onde a galera pode debater, pode dar ali sua opinião, onde você vai estar cercado de flamenguista, tá tudo aqui na descrição. E dá essa moral aí pra gente crescer o canal e eu continuar trazendo pra vocês diariamente notícias aqui do Flamengo, tá? Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né? Estamos aí curando a ressaca ainda dessa eliminação. Eu vou começar falando o seguinte, galera. Eu tô escutando muita gente falando sobre culpados, sobre responsabilidades em cima da nossa derrota. O que eu tenho a dizer para vocês em relação a isso é o seguinte. Para mim, o único culpado do Flamengo ter sido eliminado foi o Sané, tá? O único culpado, o único vilão da nossa eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clube se chama Sané, que perdeu 2 gols lá contra o Benfica, ele e o goleiro, e ontem ele perdeu igualzinho contra o Rossi, tá? Que colocou o Bayern de Munique no nosso caminho nas oitavas de final. Porque falando de jogo, tecnicamente, taticamente, coletivamente, individualmente, os caras são muito superiores a gente, e de 10 jogos que a gente joga contra esses caras, eles vão ganhar 9, tá? Eles vão ganhar 9. Tem muita gente falando, mas dava. Gente, não dava, não dava. Assistam o jogo fica aí no YouTube disponível, não dava. Porque quando a gente fez 1-0, o Luiz Araújo perdeu uma bola, não dava. Se a gente metesse 10 gols ontem, o Bayern de Munique meteria 12, meteria 13. Se nós metêssemos 20 gols, eles meteriam 22. Não dava, tá? Antes do jogo, antes da partida, quando eu descobri que a gente pegaria o Bayern, eu fiquei puto, eu falei, irmão, que merda, que pena. Muita gente me cornetou, você não confia no Flamengo? Eu confio, eu só não acredito em Papai Noel. Eu tenho o pé no chão. Entendeu? Eu não acredito em Papai Noel, eu tenho o pé no chão. Eu sei contra quem a gente... Sabe o que acontece? Tem muita gente que segue Flamengo, mas não acompanha futebol. Muita gente é flamenguista, acompanha o Flamengo, acirrado, Maracanã, e torce, e vibra, mas não acompanha futebol. Se você não acompanha futebol, amigo, você vai acreditar em Papai Noel quando você vê o Flamengo jogar com um time de alto escalão europeu. Dá pra você ganhar? Dá pra você ganhar. Mas é 90% de chance de você perder. O normal é você perder. E no jogo de ontem, precisamente, não dava. Não dava. E mais do jeito que o Flamengo jogou. Como o Flamengo. Eu falei isso no pré-jogo. Só tem uma chance da gente ganhar desses caras. É jogando feio. É bola pro mato, que é final de campeonato, é 3 zagueiros, é segurando, é fechando a casinha. Vê se a gente ganha deles no físico, que nem isso. Que nem isso. Vê se o calor atrapalha eles, que nem isso. Mas jogando de igual para igual, não vai dar. E não deu. E não deu. Foi 4 e poderia ter sido mais. O Bayern, depois de fazer o 4 gol, perdeu 3 chances claras de fazer o 5º gol. 2 com o Sané e uma com o Olise. Então não dava. Por que eu tô falando que não dava? Porque eu assisti o jogo, depois assisti os melhores momentos, não dava. Depois que a gente faz o primeiro gol, o jogo foi o seguinte, em 10 minutos eles já fizeram 2-0, tá? Eu já vou falar sobre os erros, mas tô falando aqui no contexto geral. Em 10 minutos os caras fizeram 2-0. Aí a gente foi lá e conseguiu um gol. Antes o Luiz Araújo teve aquele lance lá, que o Neuer fez um milagre, mas enfim, a gente foi lá e fez o gol. Eles foram lá e fizeram o outro. Depois a gente foi lá, achou um pênalti, que aquilo ali é uma cagada. Não foi um pênalti que a gente gerou uma jogada, a gente foi cruzar uma bola na área, o Ulisses meteu a mão na bola, pênalti, fizemos gol. Eles foram lá e fizeram o 4º. Então assim, a todo momento que o Bayern quis atacar a gente, o Bayern foi lá e fez gol. Porque é muito superior que a gente, tropa. Por isso que eu tô falando que não dava. Se a gente fosse lá e fizesse o 3º, a tendência é que eles fizessem o 5º. Eles abriram os 2 gols de vantagem, se vocês repararem, eles só cadenciaram o jogo. Mas a hora que a gente fazia um gol, eles iam lá, apertavam novamente. Diferente de outros times, de outros jogos, normalmente quando o time faz um gol, ele cresce, né? Então a gente fez o primeiro gol ali, o que eu pensei? Caraca, vamos crescer, vamos empatar, eles vão sentir que nada, os caras estão acostumados. Os caras estão acostumados.
Sabe qual é o grande problema? O Flamengo, pela primeira vez, pegou um rival que o ataca, que o pressiona. A gente não tem isso aqui na América do Sul, a gente não joga esses jogos, entendeu? Então a gente não está preparado para esse tipo de jogo ainda. Talvez um dia, hoje não. Ah, mas a gente tem vários jogadores europeus. Gente, o Danilo e o Alexandro, até ontem os caras eram bagre. O Alexandro virou o melhor lateral brasileiro na atualidade agora que joga no Flamengo. Porque eu lembro bem o Alexandro até ontem, quando ele jogava na Juventus lá, ele era bagre. O que tinha de gente que gastava, que zoava o Alexandro aqui, que falava que o Alexandro era ruim, não tá escrito. Só que pra América do Sul, ele é pica. Entende? Danilo idem. Pra América do Sul, ele é pica. O Arrascaeta, pra América do Sul, é pica. Pra Europa, desculpa, gente, é um jogador comum. O Arrascaeta não viu a cor da bola. Não viu contra o Chelsea, não viu contra o Liverpool em 2019. Entende? Então, coletivamente, individualmente, não tem comparação. Não tem comparação. E falando dos erros, que muita gente fala, a gente entregou, isso pra mim é o maior absurdo, tá? O Flamengo perdeu pra ele mesmo, porque a gente entregou 4 gols pros caras. Gente, gente, pelo amor de Deus. A gente não perdeu pra gente mesmo, a gente perdeu pro Bahia. A gente não entregou 4 gols pros caras. Eles fizeram 4 gols porque eles ganharam a bola. O Flamengo não saiu da frente, é que não dava pra sair. Vamos analisar os 4 gols que a gente tomou, beleza, o primeiro foi contra. Mas antes desse escanteio, teve outros 2, 3 escanteios seguidos. E esses escanteios surgiram a partir de uma perda de bola nossa na saída. Né? Na saída. Segundo gol, o Arrascaeta tenta sair jogando, perde a bola. Esse gol, o segundo gol que o Bayern fez, é um gol que o Flamengo faz toda hora. Rouba a bola. Ó, teve esse gol contra o Vitória, o próprio Arrascaeta roubou a bola na virada contra o Vitória, vocês lembram? Não sei se foi o primeiro gol, se foi o segundo. Não, foi o primeiro gol. O Arrascaeta rouba uma bola na intermediária e ele faz o gol de biquinho. Igualzinho, mano. É igualzinho. Tá? O do Flamengo e Corinthians, que o Neneca, a gente faz ali a pressão alta, o Neneca tenta sair com a bola pelo meio, o Pedro vem e chuta de primeira. São gols que o Flamengo faz aqui no Brasil o tempo todo. Por quê? Porque somos superiores. Tecnicamente, coletivamente, individualmente. Entendeu? Então, quando você fala pra mim que você entregou 4 gols, parece que a gente perdeu pra gente mesmo. E não foi isso. Não foi, galera. Assistiu o jogo. O Flamengo não perdeu pra ele mesmo. O Flamengo perdeu pro Bayern. Tá? Terceiro gol. Se vocês repararem, o Luiz Araújo, ele até rouba a bola do cara. Só que quando a primeira vez que alguém vai rifar, que depois eu vou falar sobre isso, quando ele rifa a bola de direita, que não é a perna dele boa, não tem jogador do Flamengo no meio de campo. Tá todo mundo dentro da área. Por que tá todo mundo dentro da área? Porque o Bayern colocou a gente naquela situação. O Bayern de Munique colocou a gente naquela situação. E aí o Goretzka mata a bola no peito e ele tá... Aquilo ali pro europeu é um pênalti. Na frente da área. É pênalti pro europeu. É pênalti. Não tem jogador do Flamengo. Tem um lance que o Plata sai no contra-ataque, ele roda e volta, porque ele tá sozinho. Porque tava todo mundo lá atrás. Porque a gente não conseguiu, né, fazer aquela transição. Porque há, sei lá, 3 segundos atrás a gente tava marcando. Vamos lá, o 4º gol. Beleza, eu acho que naquele lance sim, eu acho que o Luiz Araújo foi um pouco displicente. Mas se você analisar o lance, quando o Luiz Araújo pega na bola, que ele levanta a cabeça, tem 4 jogadores de branco em volta dele. 4. E ali é pensar rápido, né? Uma fração de segundo para você pensar. Ele acabou escolhendo a pior jogada, mas quando ele dribla, acho que é o Kimmich, né? Que ele dribla, já tem 3 jogadores em cima dele. Então, pessoal, não caiam nessa história de que, dava, porque se não fosse os erros... Mano, os erros iam acontecer. Os erros iam acontecer pela maneira que o Flamengo escolheu jogar. Eu, antes do jogo, falei, mano, só tem uma chance da gente ganhar desses caras jogando feio. Na trocação não dá. Na trocação não dá. É a mesma coisa que eu ir lutar com o Anderson Silva e esperar que eu vou ganhar a luta, trocando soco. Não vou. Eu vou ganhar se eu der uma pedrada, se eu der uma marretada, e olha lá, se eu der um tiro nele, entendeu? Na mão, não dá, velho. Não dá. E foi provado que não deu. Foi provado que não dava. Só a gente vê o jogo. Foi 4, podia ter sido 5. E falei, se a gente jogar como o Flamengo, a gente vai tomar vários. Porque a gente vai acabar dando pro Bahia o que o Bahia tem de melhor. Né? Que o Bahia tem de melhor. Mas como o Mundial de Clubes não era prioridade do Flamengo, isso foi dito pela própria diretoria, a prioridade do Flamengo no Mundial de Clubes era chegar o mais longe possível, fazer o maior número de grana possível. Eu não vou aqui trazer vilões. Para mim o vilão é o Sané,
que colocou a gente nessa porra dessa situação de jogar contra o Bayern quando a gente ia pegar o Benfica. Mas antes do Mundial começar, a gente já tinha a expectativa de chegar numas oitavas e cair pro Bayern nas oitavas. Porque a gente achou que ia ser o contrário, né? A gente classificaria em segundo, eles em primeiro. Acabou sendo ao contrário. Mas assim, nenhum time da América do Sul tem condições de ser campeão do mundo nesse formato, gente. Esquece, tá? A gente pode, no fim do ano, que eu acho mais simples, que você pega um europeu só, é um jogo só, o caminho é mais curto, você até tem chances ali de ser campeão. Mas nesse formato, não dá. Não dá. Nenhum time europeu, nenhum time sul-americano vai ser campeão. E muito dificilmente um time europeu de baixo escalão, tipo um Borussia Dortmund, sabe? Um Porto, um Benfica também consiga. Acho muito improvável. Pode ser, mas acho muito improvável. Acho que não tem vilões. Eu acho que a única questão ali pra mim que a gente precisa levar como um aprendizado o Felipe Luiz precisa se adaptar sim ao rival. Não dá pra ele jogar igual contra todo mundo. Eu acho que contra o Bayern não era um jogo que ele tinha que jogar do jeito que ele sempre joga. Mas como é Mundial de Clubes e não é prioridade, enfim, eu acho que, enfim, eu vou dar essa colher de chá, assim, não vou responsabilizar também ele por isso. É uma oportunidade também que ele teve de mostrar o trabalho dele pro mundo. E aí ele quis jogar como o Flamengo joga pra mostrar pro mundo, mas assim, foi uma péssima decisão. Eu escutei gente ontem, durante o jogo, que eu vi o jogo aqui na Fanzone, né? Dizendo que era melhor perder assim do que ganhar como o Botafogo do PSG. Gente, pelo amor de Deus. Nunca é melhor perder. Nunca é melhor perder. Nunca é melhor perder. Se o Flamengo joga feio, a gente podia ter uma chance. Jogando de igual para igual, tentando jogar de igual para igual. Não, porque não conseguiu jogar de igual para igual, esquece. Forget it. Esquece. Não tem como. Se vocês olharem também a intensidade do Bayern, não foi 100%, tá? Não foi 100%. Não foi 100%. E aí tem uma outra coisa que me incomoda muito. Eu vi o Bayern dar uma porrada de chutão. Eu vi o lateral do Bayern chutar a bola para lateral, quando o Bruno Henrique apertou. Por que a gente tem que sair jogando? Por que a gente tem que ter esse preciosismo de não? Porque o Flamengo tem que sair jogando, gente. E o Felipe Luiz, isso sim eu responsabilizo o Felipe, porque contra o Chelsea, quando o Wesley erra, depois ele vai na coletiva e ele fala que ele ordena que os jogadores fazem isso. Isso é uma responsabilidade. Eu falei contra o Chelsea, a gente ganhou o jogo e eu falei, isso é uma irresponsabilidade tremenda. Porque você está colocando seu time em perigo de gol. Perigo de gol. Você não pode rifar uma bola, você tem que sair jogando sempre. É uma regra sair jogando. Por que o Bayern de Munique, que é um time superior a gente, dá chutão e a gente não pode dar um chutão contra o Bayern de Munique? Talvez a gente poderia ter evitado muitos gols que a gente tomou se a gente desse um chutão pra frente. Entendeu? Tá apertado ali, dá uma bica pra frente, mano. Tira a bola dali. O Bayern fez isso. Joga a bola pra lateral. O Bayern fez isso. Mas como o Felipe tem essa convicção que a gente tem que jogar como o Flamengo, que ele não abre mão disso, a gente teve zero chance de ganhar esse jogo por isso, pra mim. Zero. Não vou cair nessa história de que não dava. Ah, mas se não fosse a Luiz Araújo, se não fosse esse, seria outro, pelo jogo que foi. Repito, o Bahia, todas as vezes que quis fazer gol, ele foi lá e fez. Todas as vezes que o Bahia quis atacar, eles foram lá e fizeram gol. Os erros individuais são erros provocados pelo adversário. Só que quando é com a gente fala, nossa, o Flamengo amassou o adversário. A gente nunca desmerece lá a vitória, a gente nunca desmerece o adversário, né? A gente sempre enaltece o nosso trampo. E agora a gente está diminuindo o nosso adversário e dizendo que o Flamengo perdeu para ele mesmo. Não perdeu. Não perdeu. As bolas que o Flamengo perdeu, que gerou gol do Bahia, são bolas que os nossos adversários aqui na América do Sul perdem para gerar nossos gols. Porque nós somos superiores. Basicamente é isso, tá? Estamos nessa ressaca, vamos se concentrar. Tô muito triste pelo Pulgar, porque a gente perde o Pulgar pro resto da temporada. Mas enfim, vamos só se concentrar no que nos interessa de fato, que é a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Daqui a 4 anos tem isso de novo. Vamos se preparar para estar melhor, tá? Vamos se preparar para estar melhor, para ter um time mais competitivo, para ver se a gente consegue fazer melhor do que a gente fez nesse primeiro Mundial. Vamos se preparar para ser campeão do mundo talvez no fim do ano, que é um caminho mais simples. Mas principalmente, galera, vamos focar no que de fato nos interessa. Do que de fato nos interessa, do que de fato é um alcance pra gente. Claro que eu queria ser campeão do mundo. Só que a gente precisa entender o abismo que existe entre um Bayern de Munique e entre um Flamengo nesse momento da vida, né? Enfim,
Saudações rubro-negras, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá like, compartilha. Isso aqui ajuda muita gente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, os links estão na descrição, de entrar lá no nosso grupo do WhatsApp pra gente ficar mais próximo e trocar mais ideia, beleza? Forte abraço, saudações rubro-negras. Tamo junto, tropa.